Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Nós vamos dar continuidade então ao estudo do livro Missionários da Luz, pelo espírito de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Na semana passada nós havíamos lido o prefácio, só retomando um pouco a explicação do prefácio, que nós lemos, que é de Emmanuel, e ele nos diz que nós preferimos, como espíritos, viver na ilusão, no mundo de fantasias, no mundo ilusório, aí que projetando para a nossa vida futura, nossa vida após a morte, Então, quando nos é dito que haverá trabalho, teremos responsabilidades nessa vida futura, muitos espíritos recuam diante dessa informação, não querem aceitar, que haverá necessidade de estudo, do autoaperfeiçoamento, da melhoria, e muitos mostram nessa situação uma impressão desagradável e recuam, não querem aceitar. E também ele nos mostra que André Luiz, através das suas obras, a finalidade principal é mostrar esse mundo espiritual, é mostrar a realidade que não fica, que esse mundo espiritual que existe, que nós retornamos após a morte do corpo, ele é um mundo real, ele não é um mundo de fantasias. E André Luiz nos descreve toda essa situação do que nós encontraremos nesse mundo espiritual, das nossas responsabilidades, das nossas tarefas, da necessidade do nosso esforço, do nosso aprimoramento. E não devemos recuar, devemos aceitar, porque é um benefício nosso mesmo, essa aceitação. E que a morte física não é o fim, é uma pura mudança, uma mudança de capítulo do livro da evolução e de aperfeiçoamento, como se estivéssemos ali mudando a página de um livro. É interessante, ele colocar dessa maneira tão didática e tão fácil de nós entendermos. E é para o nosso benefício. Nós, como espíritos imortais, nós estamos temporariamente num corpo de carne na Terra, mas que nós passaremos para esse mundo, e não será um mundo de fantasias, não será um mundo de ilusões, será um mundo real. Então, nessa introdução que Emmanuel faz aqui nesse livro, ele nos dá essa visão, Achei importante frisar isso, para que nós possamos iniciar já o primeiro capítulo com essa ideia clara do que será, na verdade, esse livro, essa demonstração de André Luiz para nós do mundo espiritual, que é o mundo real. Então, passaremos hoje a ler e a refletir sobre o primeiro capítulo, o capítulo 1, que se chama O Psicógrafo. Dando uma breve introdução nesse capítulo, é André Luiz com o instrutor Alexandre. Ele acompanhará o instrutor Alexandre durante todo esse livro, praticamente. E nesse primeiro capítulo, o título já nos diz, o psicógrafo. Eles acompanharão numa casa espírita, ali uma sessão de psicografia. Então, eles virão a uma casa espírita e haverá ali a descrição de toda a situação que acontece ali dentro no momento de uma sessão de psicografia. Vamos lá então à leitura, e à medida que a leitura transcorrer, nós vamos parando e dando alguns detalhes. Então vamos lá, capítulo 1, O Psicógrafo.
Encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções em nosso plano, dirigiu-me a palavra gentilmente. Então é uma narração que André Luiz está fazendo. Compreendo seu desejo. Se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo, em momento oportuno. Sim, respondi encantado. A questão mediúnica é fascinante. Então André Luiz aqui já está empolgado, né? Já está motivado a acompanhar o Alexandre nessa visita. O interlocutor sorriu benevolamente e concordou. De fato, para quem lhe examine os ascendentes morais. Marcou-se mais tarde a noite de minha visita e esperei os ensinamentos práticos, alimentando indisfarçável interesse. Então, eles marcaram ali a data, né, o horário, para virem à Casa Espírita, e André Luiz já todo entusiasmado ali, né, eufórico, para que presenciasse esses ensinamentos práticos ali da lição. Surgida a oportunidade, vali-me da prestigiosa influência para ingressar no espaçoso e velho salão, onde Alexandre desempenha atribuições na chefia. Dentre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres autênticas. As demais atendiam à massa invisível, aos olhos comuns do plano físico. Então, nessa sala, 18 encarnados, né? 18 encarnados estavam, e o restante ocupado pela massa, como ele diz aqui, a massa invisível, né? Aos olhos do comum, aos espíritos desencarnados que ocupavam. Grande assembleia de almas sofredoras, público extenso e necessitado. Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Olha só, né? Já começam as lições para nós, né? Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias em torno das zonas de acesso. Postavam-se corpos de guarda, e compreendi, pelo vozerio do exterior, que também ali a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. Olha só, olha o que ele diz aqui. A entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. Então, quando nós ouvimos em palestras, né, em relatos de centros espíritas, que existe ali um controle da entrada dos desencarnados, que nem todos podem ter acesso, né? E ao centro espírita, e também a determinadas sessões, né? Podem até adentrar ao centro espírita, mas as sessões, como elas são separadas, né? Na Casa de Fabiano, por exemplo, existem diversos tipos de sessões, né? Desobsessão, de desenvolvimento mediúnico, de orientação, né? Abertas muitas vezes a público restrito, né? Por isso que existem as orientações, onde se passa e é determinado para cada um a frequência de sessões específicas. Também no plano espiritual isso acontece. Não é permitido a todos os espíritos adentrarem a casa ou a determinadas sessões. É o que ele diz aqui.
Compreendi pelo vozerio do exterior que também ali a entrada dos desencarnados obedecia a controle. Existe o controle. Quem pode, quem não pode. Desencarnado também, não só do encarnado, né? As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio. Então existe ali um controle de quem vai entrar em determinadas sessões. Quais os espíritos podem entrar ou não. Entrei cauteloso, sem despertar atenção na assembleia que ouvia, emocionadamente, a palavra generosa e edificante de operoso instrutor da casa. Então estava havendo ali uma palestra, como existe na casa, nas nossas sessões da casa de Fabiano, enquanto ali a palestra inicial da sessão, os espíritos desencarnados vão ali chegando também, vão sendo participantes da palestra. Então, grande número de cooperadores velavam atentos, e enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento, elevado e a objetivos altos e puros. Era belo sentir-lhes a vibração particular. Cada qual emitia raios luminosos, muito diferentes entre si, na intensidade e na cor. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias de nossa esfera. Olha só, à medida que esses 18 encarnados estavam ali vibrando, concentrados, fazendo ali as suas preces, as suas vibrações, cada um emitia esses raios, como ele diz, né, vibratórios, em cores diferentes, né, que eram ali emitidas através dos seus corpos, saíam dos seus corpos essas energias com a coloração diferente. Interessante isso, né? A gente não imagina, a gente não vê, mas dependendo do grau de vibração, do teor da vibração de cada um, essa cor se modifica. Essa cor ela vai mudando e ela vai sendo associada à energia do plano espiritual, como ele vai dizer aqui, olha. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais, à maneira de fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros. Partiam dos corações e do cérebro, de cada participante desses 18 encarnados que ali estavam, dos cérebros humanos que ali se reuniam. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, dos desencarnados, né, no caso, congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Olha só, vamos entender bem essa situação. A cada um desses médiuns, 18 participantes das sessões, emitiam as suas vibrações, emitiam essas energias que partiam do coração e do cérebro, se juntavam às energias dos espíritos ali que comandavam a sessão, dos desencarnados, para formarem, ele diz aqui, um armazém de benefícios para os infelizes, extremamente ainda apegados às sensações fisiológicas, espíritos necessitados que ali estavam, que necessitavam dessas vibrações ainda fisiológicas que partiam de cada
de cada encarnado que ali estava, juntava-se com a energia do plano espiritual para beneficiá-los. Muitas vezes nós questionamos isso, né? Mas por que um espírito tem que ser levado a uma sessão? Por que ele tem que incorporar a um médium? Por que ele tem que ali estar ao lado de um encarnado? Está bem claro aqui o porquê. Porque ele necessita essas energias que partem dos desencarnados, juntando-se aliás, que partem dos encarnados, que se junta com as dos desencarnados que ali estão fazendo o trabalho, é que vai dar a eles, a esses necessitados, a condição deles entenderem, deles sentirem, deles ouvirem, deles participarem dessa sessão. Então, das sensações fisiológicas, eles precisam ainda, eles estão ainda muito ligados à matéria, e essas sensações fisiológicas é que vão dar a eles o sentimento de acolhimento, de estarem sendo ajudados, né, mais efetivamente. Então, vejam só quanta informação importante já nesse primeiro parágrafo aqui da lição, né, do primeiro capítulo, muito importante para nós projetarmos isso para a nossa participação numa sessão espírita, para a nossa responsabilidade dentro desse ambiente, no momento ali da sessão, sabendo que a nossa vibração, ela vai contribuir, ela vai ser aproveitada pelo plano espiritual, pelos desencarnados que ali estão, os mentores do ambiente, da sessão, para ajudar aqueles que estão ali também necessitados. Quanta coisa importante nessas poucas linhas aqui que nós lemos. Interessante. Aí a gente pode ter uma ideia de como é importante essas informações de André Luiz para nós, para a gente poder ali também ter o alerta, ter a ideia real do que está acontecendo e deixar de fantasias, né? Como ele diz no prefácio, deixarmos de fantasias e compreendermos realmente que isso é real, que não faz parte de fantasias, de ilusões. Então a gente vai parar por aqui hoje, né? Semana que vem a gente retoma e continuaremos com a leitura, com as explicações a partir desse momento aqui. Tenham todos uma boa semana, fiquem todos em paz.